Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Papo Legal. E no nosso último vídeo nós falamos sobre NPS, né? Uma das principais métricas que a gente utiliza para saber se a gente está encantando o nosso cliente ou não. E de lá para cá, eu pensei que eu poderia fazer um vídeo falando sobre empresas orientadas por dados, que é o nosso caso. Então, o que é empresa orientadas por dados? Ou também conhecida como Data Driven. Basicamente, pessoal, a gente tem que entender primeiro o que são dados, tá? Então, dados são todas aquelas frações de informações que tu vai colhendo, né, dentro do seu ambiente, e tu consegue trabalhar esses dados de uma forma que eles se tornam informações importantes para você. Então, dados, simplesmente por dados, eles não trazem informações. Então, dados e informações não são as mesmas coisas. Dados são frações de informações. Informações são quando tu coleta uma base de dados, trabalha essa base de dados e consegue extrair informações importantes sobre isso. Então, é bem comum ao longo da história, né, empresarial entender e ter muito aquilo do empresário que teve sorte, ou do empresário, esse cara ele tem uma visão empresarial muito bem aguçada. Quase como se ser empresário fosse um dom que a pessoa herda divinamente. E, cara, isso tá errado. Basicamente, o empresário ele tem que estar ciente do que está acontecendo dentro da sua empresa. Não só o que está acontecendo, mas ele também tem que fazer previsões do que pode vir a acontecer. E isso ele vai trabalhar e vai se planejar para o que está acontecendo e para o que pode vir a acontecer. Ou o que ele busca que aconteça, que são, por exemplo, metas. Metas é o que tu busca que aconteça e tu analisa alguns dados e informações para verificar se tu está alcançando. É bem comum as pessoas entenderem que isso acaba sendo um pouco de misticismo, ou o cara tem um tino empresarial, ele tem tino para ser empresário, quando na verdade isso não compõe hoje em dia mais. Não existe, talvez nunca existiu isso. Basicamente, o empresário ele tem que fazer coletas de dados, analisar esses dados e tomar decisões baseadas por esses dados. A partir do momento que tu toma decisões sem coletar e analisar dados, tu está tomando decisões totalmente subjetivas e decisões sem um embasamento realmente aguçado para isso. Esse assunto veio bem em tona nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, onde cada administrador público toma suas decisões muitas vezes não orientadas por dados. E porque acha que tem que ser feito de uma forma, outro acha que tem que ser feito de outra forma. Mas é importante entender, pessoal, dados não mentem. Os dados podem até não ser tão satisfatórios para ti, mas eles nunca vão te mentir. Os dados vão ser as únicas coisas que vão te falar a verdade, queira você ou não. Então, alguns empresários fecham os olhos para análise de dados, com medo de quais são as informações que esses dados vão trazer para esse empresário. A gente não faz isso. A gente é um escritório orientado por dados. Então, todas as decisões que a gente toma dentro do escritório são baseadas por dados. Dentro dos nossos trimestres, que a gente define os nossos objetivos e cria quais são os resultados-chave, esses resultados-chave são métricas. Nada mais é do que dados que a gente vai analisar. Então, a gente tem métricas e tem KPIs, que são Key Performance Indicator, como eu já falei num dos nossos vídeos, e a gente analisa isso, eu analiso isso semanalmente. E a partir disso eu consigo ter uma visão correta do que está acontecendo, bem como saber se meus planejamentos estratégicos estão dando certo. Então a gente tem vários dados que a gente analisa e tem algumas KPIs que são nossos principais índices, como por exemplo o NPS, que é uma das nossas KPIs, que eu falei sobre isso no nosso último vídeo. Então, outros índices importantes, dados importantes, por exemplo, é o número de clientes que a gente tem, o número de qual é o nosso faturamento mensal, qual que é o nosso churn, qual que é a nossa geração de caixa. Tudo isso são dados importantes. E basicamente, se você não analisa os dados da sua empresa, você está fadado ao insucesso. Se você analisar as principais empresas do mundo hoje, Apple, Google, Microsoft, Amazon, todas essas empresas são empresas de base tecnológica.
E essas empresas, elas têm dentro do seu DNA a análise de dados. Tanto que uma das principais profissões para os próximos anos é de cientista de dados. Ficou claro a importância dos dados nesse momento de pandemia e entender qual é a taxa de mortalidade, qual é o índice de contaminação diária. Então tu consegue entender a importância desses dados. Isso para uma empresa também é importantíssimo. Porque a partir do momento que tu analisa seus dados históricos, então eu consigo analisar basicamente o que já aconteceu dentro da minha empresa, eu consigo ter uma previsão um pouco mais realista do que pode vir a acontecer daqui a pouco. Por exemplo, a gente tem um dos nossos dados dos nossos índices que a gente analisa é o CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Que basicamente é eu entender quanto que eu pago para cada cliente entrar, quanto que eu gasto, né, para que esse cliente se torne cliente do escritório, para esse lead se tornar cliente do escritório. Então eu tenho um índice histórico, consigo entender quanto que é esse meu CAC nos últimos 12 meses e com isso eu consigo ter uma projeção de quanto que vai ser esse meu CAC nos próximos 12 meses. Eu consigo entender qual é o meu índice de novos contratos que eu tenho dentro do escritório por mês, eu consigo entender qual é a probabilidade dos novos contratos que eu vou ter nos próximos meses. Bem como o índice de crescimento, o índice de crescimento do faturamento. Tudo isso me dão dados estatísticos para conseguir traçar um planejamento estratégico para o futuro. E esse planejamento vai ser orientado e baseado por esses dados que eu faço a captação e analiso. Então essa é a grande importância de você ser uma empresa orientada por dados. Vamos dizer que basicamente tu consegue burlar um pouco o sistema e conseguir prever um pouco do que pode acontecer dentro do futuro. Claro que é uma previsão, ela pode ser pior ou ela pode ser maior, mas provavelmente ela não vai ser totalmente fora da curva. Isso é legal e interessante para tu conseguir se preparar para situações inesperadas como a situação atual. Muitas empresas se deram mal durante essa época de pandemia por, primeiramente, não analisar os seus dados, não entender, por exemplo, qual que é o seu índice de geração de caixa e entender que ela teria que ter um caixa equivalente a tantos meses de faturamento para se prevenir de uma eventual situação como essa. Então essa situação que a gente está vivendo, ela é imprevisível, mas tu pode, baseado em dados, tomar atitudes e estratégias de cunho financeiro para poder sobreviver a qualquer situação que te coloque em risco durante 6 meses ou um ano. E essa é a grande diferença de empresas orientadas por dados ou não. Posso dizer com tranquilidade que as empresas que são orientadas por dados, elas estão passando por muito mais tranquilidade pelo mercado atual, pela situação atual do que as outras empresas que não sejam. Ah, Laia, mas isso é somente para grandes empresas. Não, cara, a gente é um escritório, a gente não é uma grande empresa absoluta, né, que tem seus milhares de funcionários, e a gente toma nossas decisões orientadas por dados. Basicamente, os dados vão te dizer a verdade, doa ou não doa essa verdade. E com base nisso, tu vai conseguir traçar planejamentos estratégicos. Com base nesses dados, tu consegue entender se tua estratégia está dando certo. E se tu conseguir analisar esses dados em um tempo hábil, tu consegue mudar o seu planejamento estratégico. Então, pessoal, basicamente é isso. Aconselho muito a vocês, que são empresários, a começar a fazer coleta de dados de vocês. Se vocês quiserem, eu posso falar de outras KPIs que tem por aí no mercado. E se vocês quiserem, eu posso falar de outras KPIs e algumas KPIs que a gente tem dentro do escritório também. Então comentem aqui embaixo. Então tá, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal SL. Comentem aqui embaixo se você está gostando do papo legal. Então interaja, manda comentários aqui, porque eu vou pegar esses comentários para trazer pautas para os outros vídeos. Então comentem aqui embaixo, deixe suas dúvidas. Me diga o que tu acha de uma empresa orientada por dados. Tu acha que isso é balela, que é moda ou não? Tu acha que isso é algo sério e que tem que ser relevante? Espero que tu tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo, deixe seu curtir e nos vemos na próxima. Tchau!